Bom, o colapso da sociedade é inevitável, tá? Só que tem uma coisa. As pessoas acham que, por exemplo, vai acontecer de um dia para o outro, tá? Ah, você vai acordar e você vai abrir a janela do seu quarto e na rua vai ter um monte de mendigo roubando, dando tiro, usando droga. Já tem, né? Se for em São Paulo, por exemplo. E esse, inclusive, é o ponto, tá? Mas, tipo, as pessoas acham que, por exemplo, vai ter gente caçando pombo igual na Venezuela de um dia pro outro, né? E provavelmente não é isso que vai acontecer. Provavelmente vai ser uma coisa gradual. Assim como já está sendo há 20 anos, né? Há 30 anos, há 40 anos. Já está sendo uma coisa gradual. Desde a criação do real, por exemplo, gradualmente o real vem perdendo poder de compra. E a produtividade da sociedade não aumenta, né? Ela está estagnada. Talvez ela tenha dado uma aumentada ali quando a internet surgiu no Brasil, certo? Só que mesmo assim, ah, esse, esse aumento de produtividade ele foi cortado pelo aumento de imposto, pelo aumento de regulamentação e etc. Então, na prática, a gente vive num país que está há 30, 40 anos aí sem aumento real de produtividade e de riqueza na sociedade, né? E vai piorar, obviamente. Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Na Europa, por exemplo, a gente vê um avanço absurdo de imigrantes, por exemplo. Crimes aumentam lá, e outros tipos de crime, né? Crimes contra mulheres, por exemplo, você tá me entendendo? Esse tipo de coisa. Mas o que tá acontecendo na Europa é calculado, né? Tipo assim, enfim, é papo para outro vídeo. A questão é, não vai ter, vão ser pouquíssimos países que vão passar por esse colapso de sociedades ilesos, tá? A maioria vai cair junto porque a maioria depende do dólar, a maioria utiliza sua moeda fiduciária para como ferramenta de escravidão, né? Os políticos dos países imprimem moeda a rodo e não estão nem aí se você vai ficar mais pobre com isso, né? Então é basicamente isso. O que vai acontecer na prática é, como eu disse, uma coisa gradual. Então, por exemplo, hoje você vai no mercado e você gasta aí 600, 700 reais para fazer uma compra básica, para fazer uma compra do mês, né? Digamos assim. Até mais, na verdade, né? Se for uma compra realmente boa, assim, uma compra da hora, você gasta 1.000 reais, fácil, tá? Daqui a um ano, 2 anos, é provável que você gaste 1.500, 1.600 reais. Mais o salário mínimo, ele vai aumentar um pouquinho, né? Óbvio. Daqui a 2 anos, 3 anos, talvez você gaste 1.800, 2.000, entendeu? Daqui a 4 anos, 5 anos, talvez você gaste 2.000, 2.500, 3.000 e por aí vai. Obviamente o salário mínimo vai aumentar junto, só que é uma falácia dizer que tudo bem o salário mínimo aumentar junto, né? Porque na prática, mesmo que ele aumentasse, existe uma coisa chamada diminuição de custo pelo aumento de produtividade. As coisas deveriam ficar mais baratas ao longo do tempo e não mais caras, e não estagnadas no mesmo preço. Porque conforme a produtividade de uma sociedade aumenta, a logística, a cadeia de suprimentos fica mais eficiente também. Os produtos ficam mais eficientes, ficam mais fáceis de fazer, ficam mais baratos. Só que quando você tem uma moeda fiduciária, que é impressa infinitamente, todo o aumento de produtividade da cadeia de produção, ele deixa de existir, porque agora existe mais moeda na sociedade e agora você precisa de mais moeda para comprar aquilo que você que você quer, basicamente. Só que você não recebe essa mesma quantidade de moeda, né?
Tipo assim, o seu salário continua o mesmo, ele aumenta depois de um tempo. Fora todas as regulamentações e leis e tal. Ou seja, como sobreviver, né? Como sobreviver ao colapso da sociedade nos próximos anos? Porque é o que eu falo aqui, né? Tipo assim, não importa se hoje você é rico em reais, né? E é isso que as pessoas não entenderam. Elas acham que elas têm muito dinheiro em reais hoje e elas estão safe, né? Só que não adianta você ter 1 bilhão de kwanzas, de bolívares, sendo que o bolívar não vale nada. Não adianta você ter 1 milhão, 1 trilhão de dólares do Zimbábue, sendo que o dólar do Zimbábue não vale nada, tá ligado? A diferença do dólar do Zimbábue pro real brasileiro é que o real brasileiro tem um pouquinho mais de tempo de vida. Um pouquinho de sobra ainda, né? Uma gordurinha de sobra. Mas antes do real brasileiro, a gente já teve réis, a gente já teve cruzeiros, a gente já teve cruzados reais, sei lá, a gente já teve outros reais dos reis, né? E todos eles tinham dezenas de zeros depois um do outro, né? Quanto é que custa esse pacote de arroz aqui? Não, custa 50 mil réis. Porra, o que que significa 50 mil réis? Pelo amor de Deus. O Japão é um exemplo clássico disso, né? Um refrigerante custa 140 ienes. O que que significa 140 ienes? Um aluguel de uma casa custa 50 mil ienes, 100 mil ienes, 150 mil ienes nos bairros mais nobres do Japão, 200 mil ienes. O salário mínimo do Japão é 150, 200 mil ienes. O salário mínimo. A quantidade de zeros, ela diz muito sobre a economia do país, né? Se de repente as coisas ficam normais, você comprar por 100, 200 reais, 300 reais, 1.000 reais, é porque tá dando merda já, mano. Se uma janta em algum local custa 100 de algum desses dinheiros fiduciários, é porque tá dando merda, tá ligado? Percebe que tem uma tendência das moedas fiduciárias que as coisas valerem cada vez mais nominalmente, né? Tipo assim, esse, essa comida nesse restaurante vale 1.000, vale 10 mil, vale 50 mil ienes, por exemplo. Com Bitcoin é o contrário, né? Valia 100 milhões de satoshis antigamente. Valia 100 bilhões de satoshis antigamente. Agora agora uma comida, uma pizza, por exemplo, vale 100 mil satoshis. 50 mil satoshis. E tá chegando no oposto do ien do Japão, por exemplo. É irônico, né? Chega a ser uma piada, chega a ser irônico, porque de um lado você tem uma moeda japonesa, né? Com o nome japonês, inflacionando ao infinito. E do outro você tem outra moeda com o nome japonês, deflacionando ao infinito também. As pessoas perguntam o que vai acontecer quando o Bitcoin quando a sociedade for hiperbitcoinizada. E muito simples. O Bitcoin não vai valorizar para sempre ao infinito, não. O Bitcoin vai sim ser dividido pela riqueza mundial da sociedade, entendeu? Então, qual que é a riqueza mundial hoje? 700 trilhões, 800 trilhões, depende. Numa sociedade hiperbitcoinizada, os 21 milhões de bitcoins que existem serão divididos, né, o valor deles será dividido equivalente a essa riqueza mundial. Você tem 2,1 quadrilhões de satoshis e você tem uma riqueza, uma riqueza mundial de 700 trilhões. Nesse caso, cada satoshi vale quanto? Entendeu? É uma média, né? Você faz uma projeção só, não tem como saber na realidade, né?
exatamente quanto vai valer. Só que esse é o ponto, né? Não importa, não importa muito o quanto vai valer, porque tipo assim, outra coisa que acontece é que as coisas ficam mais baratas, então muda-se a mentalidade das pessoas, né? Porque agora você tem, por exemplo, a mentalidade de longo prazo. Se você não comprar essa coisa hoje, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, ela vai ficar mais barata. Será que você realmente precisa comprar essa coisa agora? Muda completamente a mentalidade da sociedade, né? Das empresas. As coisas tendem a durar mais, tendem a ser mais eficientes. O Bitcoin realmente ele traz uma coisa para a sociedade que é realmente a mentalidade de livre mercado, a mentalidade de capitalismo real, oficial, que é evolução tecnológica, que é evolução de qualidade de vida das pessoas, que é evolução de livre mercado, né? Para sobreviver, basicamente você tem que ter Bitcoin, não falar que tem Bitcoin, não entrar em brigas políticas, não xingar político, fazer o máximo de passaportes possível e não ter propriedade em país socialista. Eu acho que esse é um dos erros absurdos que as pessoas têm, né? Ter propriedade aqui, ter casa, carro. Você tem família? Você tem filho? Não. Então por que que você tem propriedade aqui? Me fala. Por que que você tem um carro aqui, uma casa? Sabe? Eu não sei. Eu não tenho nenhum tipo de esperança no Brasil nos próximos anos. Eu não vou morar aqui nos próximos anos. Não quero, pelo menos, morar aqui nos próximos anos. Ou se for morar, eu não vou ter nada aqui, né? Mas vou, vou receber de fora e gastar aqui, no caso, né? Porque a pessoa que quer viver aqui recebendo em real, não tem como. Infelizmente não dá. Os próximos anos vão ser bem complicados, né, rapaziada? Que loucura. Quanto é que tá o preço do Bitcoin hoje? Deixa eu ver. 358 mil. Estude Bitcoin, rapaziada. É.